Olá, hoje nós vamos apresentar a pesquisa Ser Mãe é Padecer no Paraíso, a maternidade como trabalho feminino. Eu sou Yara Morelima, graduanda em administração da Universidade de Brasília. Sou uma mulher negra de 26 anos. O lugar onde eu estou é um local qual o fundo é branco, né? Eu estou com uma camiseta preta e o fundo atrás de mim está desfocado. E eu sou Diana Vals Galo, sou doutoranda em Psicologia Clínica e Cultura, também na Universidade de Brasília, pesquisadora do grupo de pesquisa Psicodinâmica do Trabalho Feminino, sou uma mulher branca, de cabelo curto castanho, uso uma blusa marrom com bolinhas brancas, estou num ambiente de escritório home office, com efeito de fundo desfocado. Para iniciar, esse trabalho nasce da necessidade de discutir a maternidade não só como experiência afetiva, mas como um trabalho que é real, um trabalho que é complexo, exigente e historicamente invisibilizado. A proposta é articular a psicodinâmica do trabalho e o feminismo para compreender por que existe uma diferença tão grande entre o que a sociedade prescreve como maternidade ideal e o que de fato as mulheres vivem na prática, né? Esse artigo parte de um ponto muito simples, mas muito negligenciado. Existe um abismo entre a maternidade idealizada, que é essa maternidade perfeita, plena e intuitiva, e a maternidade real, que é aquilo que a gente vive no cotidiano, que é uma maternidade cheia de improvisos, contradições, limites e, obviamente, o cansaço. E quando a gente não fala sobre isso, o que acontece? O que acontece é que as mulheres individualmente internalizam esse fracasso, sobrecarga vira culpa, o cansaço vira incompetência, a solidão vira vergonha. Então, estudo parte da pergunta: o que acontece subjetivamente com essas mulheres quando a maternidade acontece? Que é um trabalho, não é reconhecida como que a maternidade, que é um trabalho, não é reconhecida como tal. A justificativa é direta. Se o trabalho materno é central para a sociedade, ele precisa ser nomeado, analisado e reconhecido. Sem isso, a gente segue reproduzindo o sofrimento materno como se fosse um destino individual, e a gente sabe que não é um destino individual. A psicodinâmica do trabalho é uma chave central aqui. Por quê? A PDT diferencia o trabalho prescrito, que é aquilo que a sociedade diz que deve ser feito, e o trabalho real, que é aquilo que realmente acontece quando a atividade começa. No caso da maternidade, essa diferença é brutal, porque a PDT também nos mostra que trabalhar existe inteligência prática. Essa capacidade de improvisar, ajustar, criar soluções no real, e ninguém improvisa mais do que uma mãe. Ao mesmo tempo, articulando com a perspectiva feminista, a divisão sexual do trabalho, o lugar histórico do cuidado, a construção social do feminismo como naturalmente cuidador, isso é um mito do amor materno, gente. Federico, Molière e Hirata, todos mostram que o cuidado foi sequestrado do campo do trabalho e jogado no campo da natureza. E por isso que ele é desvalorizado. Aí entra a invisibilidade do trabalho feminino. O cuidar é chamar de amor. E quando a gente chama o trabalho de amor, a consequência é imediata. Esse trabalho deixa de ser reconhecido, deixa de ser remunerado e deixa de gerar valor social. O cuidado foi naturalizado como parte do corpo das mulheres. O que, mais uma vez, nós dizemos aqui, é o mito do amor materno. Tem até aquele ditado: quem ama, cuida, né? Como se fosse um instinto, uma vocação, um destino. Só que quando algo é naturalizado, ele não é percebido como esforço. E isso gera o primeiro eixo do sofrimento. O cuidado aparece como automático, como parte da personalidade das mulheres. Mas não é um trabalho como qualquer outro, é um trabalho duro, contínuo, emocionalmente exigente e que historicamente sustentou o capitalismo, não sustentou como sustenta o capitalismo, né? Se existe uma atividade que cumpre todos os requisitos clássicos da PDT, a organização, a demanda, a exigência, a complexidade, as metas, a pressão por resultados, esse trabalho é a maternidade, né? Mas, curiosamente, ela é a única que não é tratada como trabalho. Ser mãe envolve uma carga física absurda, desde o puerpério até décadas depois, porque o nosso trabalho como mãe não termina quando o nosso filho completa 18 anos, né? Envolve uma carga cognitiva permanente, que é antecipar risco, planejar rotina, gerenciar horários, tem as necessidades e urgências, e isso não somente dos nossos filhos, mas do nosso ciclo familiar como no geral.
envolve uma carga emocional enorme, que é estar disponível, acolher, regular afetos, sustentar vínculos. Além disso, as condições de trabalho das mães variam. Ter ou não ter apoio muda completamente a experiência. E diferente de qualquer trabalho formal, as mães quase nunca recebem conhecimento, se não nunca. Nem julgamento de utilidade, nem julgamento de beleza, como diria Moulinier. É um trabalho que só aparece quando falha. E a diferença, né, entre o trabalho prescrito, né, romantizado, idealizado, e o trabalho real, na maternidade, eu acho que é um dos gaps, uma das diferenças que é mais violentas, né? Porque o trabalho prescrito, né, que é esse trabalho romantizado, ele diz, a mãe perfeita dá conta. Então, o que a mulher pensa? Se eu não estou dando conta, o problema está em mim, né? E o que significa dar conta? Significa atender um padrão que é quase impossível. É estar sempre tranquila, amorosa, competente, descansada, produtiva, feliz, aquele comercial de margarina, né? É aquela mãe de comercial que está lá arrumada, perfumada, impecável, com aquele bebê sereno, descansado, sorridente no colo. O bebê ainda branquinho, lourinho, de olho claro, né? Porque ainda por cima é uma idealização racista, né? Só que o trabalho real não é isso. A maternidade real ela é feita no improviso. É na noite mal dormida, na contradição, no esgotamento, na culpa, na vida que acontece quando a gente tenta criar uma criança. E a gente fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente está sempre se sentindo culpada porque a gente não está dando conta e porque é impossível dar conta. E a criança real, qual que é? É a criança que chora, que não dorme, que fica doente. E a mãe, ela também tem limites. Ela tem corpo, tem desejo, tem cansaço. Ela sofre privação de sono, gente. Privação de sono era usada como tática de tortura em guerra. E é uma das coisas que a gente enfrenta no trabalho de ser mãe. Então, quando a maternidade real ela não coincide com essa maternidade romantizada e idealizada, a mulher internaliza como se fosse uma falha pessoal, quando, na verdade, a falha é do modelo, é uma falha estrutural. O impacto disso é muito profundo, né? A literatura já traz há algum tempo a questão do baby blues, da depressão pós-parto, o adoecimento emocional que é ligado à solidão e à falta de suporte. Só que isso vai além do puerpério. Esse sofrimento ele não acaba quando o bebê cresce, né? Não acaba quando a criança cresce. É um sofrimento que atravessa toda a jornada de ser mãe. Não é mais fácil ser mãe de adolescente do que ser mãe de bebê, por exemplo. E a gente não deixa de ser mãe nunca, nem quando o filho vira adulto. E a mãe, ela sente que ela fracassou, né? Porque a promessa é dessa maternidade da plenitude, a maternidade romantizada. E aí, nisso, também está vindo cobrança de todos os lados. É o parceiro que cobra, é a família que cobra, é o estranho na rua dando palpite na tua maternidade, é o profissional de saúde dizendo, apontando defeitos na sua maternidade, dizendo que você está fazendo errado, que você falhou. Tem sempre alguém vigiando e julgando o trabalho dessa mulher que é mãe. Muitas vezes até a ciência reforça a culpabilização individual como se a dificuldade fosse uma falha pessoal e não uma falha estrutural. E na falta de política pública, né, na falta da participação masculina, de uma divisão igualitária do trabalho de cuidado, o que as mães fizeram? Elas acabaram criando suas próprias redes de apoio. Então, nos grupos de WhatsApp, em redes sociais, em fóruns, no ambiente virtual, foi um espaço onde muitas mulheres finalmente conseguiram encontrar o reconhecimento umas nas outras. Encontraram escuta, encontraram validação. Então, nessas redes, as mulheres compartilham estratégias, dividem dores, acolhem falhas umas das outras, elas traduzem a maternidade real. E, mais do que isso, elas oferecem apoio concreto. Então, muitas vezes, não é incomum a gente ver que grupos de mães que começaram no ambiente virtual ultrapassaram essa barreira, ultrapassaram esse muro do virtual e vieram para o mundo real. E essas mulheres, elas acabam se ajudando no dia a dia, cuidando uma do filho da outra para poder resolver uma questão, um problema. Às vezes, uma dividem tarefas, uma leva na escola, outra busca. Às vezes, até um apoio financeiro no momento de necessidade. Então, aquela nova versão da ideia de que é preciso uma tribo para criar uma criança, se não existe a tribo física nos dias de hoje, no mundo que a gente vive, as mães, em muitos casos, inventaram essa nova tribo virtual. E isso tem salvado, né, a maternidade de muita gente. E a principal contribuição, né, do nosso estudo é afirmar, com base teórica e empírica, que a maternidade é trabalho. E tratar a maternidade como destino natural é uma estratégia de desvalorização desse trabalho. Então, a gente tenta mostrar, né, que essa lacuna entre o trabalho prescrito e o trabalho real não é uma lacuna individual, é estrutural. É atravessada pelo patriarcado e pelo capitalismo, mas também é atravessada por raça, por condição social, então, por todas essas interseccionalidades. Então, a gente também traz essa ideia de que a cooperação entre mães é uma forma de enfrentamento do sofrimento, é uma estratégia de defesa, e, ao mesmo tempo, é um modo de reescrever a maternidade no campo do coletivo.
E a gente tenta apontar para essa necessidade, né, de política pública, de reconhecimento social e mudança cultural. Então, para concluir, quando a gente investe na compreensão da maternidade como trabalho, isso é tentar fazer uma justiça social, reconhecer que esse é um trabalho que sustenta todos os outros trabalhos, né? A sociedade inteira depende do trabalho materno, porque a prole é o que vira proletariado. Se não tiver uma mulher colocando uma criança no mundo e criando essa criança, a gente não tem ninguém para fazer nenhum outro tipo de trabalho. Só que esse trabalho de ser mãe é feito às custas da saúde, do tempo, do corpo e das possibilidades das mulheres. Então, quando a gente reconhecer que a maternidade como trabalho, que a maternidade é um trabalho, a gente abre espaço para a gente discutir política de cuidado, divisão justa de tarefas e para o reconhecimento simbólico material das mães. E, acima de tudo, começar a reconhecer que nenhuma mulher devia maternar sozinha.